Glória a Deus. Amém? Quero saudar a igreja com a paz de Jesus. Amém? Aleluia. Motivo de muita alegria poder estar nesta casa pela primeira vez. Recebi o convite do nosso diácono irmão Marcos, juntamente com o nosso amado, e desde já me prontifiquei, porque a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que estar sempre a tempo, pronto para um bom combate. Chamou, vamos. Não olhe para trás, não seja frouxo na caminhada não, tá? Quero dizer para os irmãos que sou presbítero da Casa do Senhor, faço parte da Igreja Evangélica da Redenção, lá na Vila Ema. Temos nosso ministério, temos nosso pastor, tenho a minha esposa que não pôde vir porque ela trabalha em mercado e é meio difícil. Sou casado, tenho uma família digna e estou diante do altar do Senhor para falar aquilo que o Senhor tocar em nossos corações. Amém? Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 4, versículo 6. Uma passagem bastante conhecida. Não vou infartar os irmãos, aleluia. Mas eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que Deus ele está mudando a nossa trajetória de cristão. Eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que Deus ele tem trabalhado de uma forma. Por que nós falamos assim? Porque nós lemos a palavra, pegamos aquilo que vem ao agrado ao nosso coração e vamos embora alegre. Mas a palavra não é essa. A palavra é renúncia. Aleluia! Larga as coisas do mundo, serve a Jesus, abre a porta do coração para que Ele entra, faça a morada e almas venham se render aos pés do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Vamos repetir de novo o versículo 7, amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Amém, os irmãos? Podei vos assentar em nome de Jesus. Esta é, irmãos, aleluia, uma mensagem que muito traz aos nossos corações. Uma mensagem, irmãos, aleluia, que nós temos vários embolsos, nós temos várias formas de poder, pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor com carinho. Eu estou com sede. Jesus, Ele é a fonte. Jesus é quem vai saciar a sua sede. É Ele, irmãos, aleluia, que em todo instante da nossa vida Ele está nos oferecendo o melhor. Mas a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos dizer que nós temos que renunciar a nossa vida própria por algo que nós não vemos e esperamos. Você pegou a palavra do Senhor? Nós vamos renunciar aquilo que nós não vemos e esperamos. O que nós, irmãos, aleluia, estamos vivendo nos dias de hoje? Uma promessa de uma, aleluia, de uma vinda de um Senhor que a qual nós não conhecemos, nós não vemos, nós não sentimos, se nós não tivermos o que? Ligado, enxertado na árvore da vida. E o que nós, irmãos, aleluia, a cada dia nós temos que entender que nós, irmãos, aleluia, estamos vendo, vou dizer, aleluia, porque o Senhor ele vai tocando e eu vou falando, eu não
tenho em bolso, quero te dizer que não é nada pessoal, tá? Mas pega para o seu coração aquilo que for bom, coloca no seu bolso, leva para dentro da sua casa, pega a sua Bíblia, abre a ela, aleluia, e vai confrontar com o Senhor se é verdade, se realmente está acontecendo nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que nós temos que adorar a Deus em espírito, alma e corpo. E muitos irmãos, aleluia, estão adorando ao Senhor o quê? Simplesmente com o corpo. Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Se tem uma escola bíblica para você aprender, não quer. Se tem uma consagração, não quer. Se quer ir para o monte, eu não vou porque o irmão vai. Olha, eu vou te dizer uma coisa: você não vai porque o irmão vai, você vai encontrar aquele irmão lá no céu. Ele vai subir para o céu. O que a palavra do Senhor ela quer te dizer nessa noite? Que aquela mulher, ela simplesmente começou a questionar o próprio Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, aleluia, que aquela mulher, quando Jesus chegou-se diante a fonte, o poço de Jacó, Jesus já se encontrava ali. Jesus já estava ali, sentado, esperando aquela mulher chegar diante do poço. E o que nós, irmãos, entendemos na nossa vida de hoje? Hoje, irmãos, aleluia, nós pregamos que nós temos, irmãos, aleluia, um lugar chamado casa de oração, aonde foi colocado, foi santificado, foi através de muita oração, foi através de muito jejum, foi através de muito sacrifício, e muitos não querem vir mais para a casa de oração, quer orar dentro da sua casa, quer palestrar com o Senhor dentro do seu lar, dizendo que o Senhor está lá. Mas eu digo para você que Ele não está lá. Aleluia! E vou te falar dentro da palavra que Ele não está lá. Porque, irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que aquela mulher, quando viu que Jesus estava ali, ela não conhecia que era o próprio mestre. E disse Jesus para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher olhou para aquele homem, sem saber quem era, o que lhe podia oferecer, simplesmente, aleluia, virou-se para ela e disse para ela: por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos fez esse poço? E todas as vezes que nós temos sede, todos aqueles que passam por este lugar, vêm até este poço e ali tem água, aleluia, para saciar a sua sede, ou seja, para matar a sua sede material. O que nós, irmãos, aleluia, temos que entender nessa passagem? Que hoje, irmãos, aleluia, o poço de Jacó é aonde? É a casa de oração. É chamado, aleluia, o lugar aonde nós viemos, aonde nós aprendemos o Evangelho do Senhor Jesus, e Ele nos ensina, irmãos, aleluia, que nós temos que a cada dia ter mais intimidade com o Senhor. Nós temos que a cada dia mais, irmãos, aleluia, começar a falar com Ele: Senhor, eu tenho sede, Senhor, me dá-me de beber, Senhor, porque a palavra do Senhor nos fala que o nosso próprio Jesus, Ele é a fonte de água viva, e aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Aleluia! E nós, irmãos, aleluia, entendemos que esta mulher, aleluia, foi perguntando para o próprio Jesus se ele era maior do que o pai Jacó, aleluia, que tinha dado aquele poço para ele. Mas a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, ela vai nos dizendo, irmãos, aleluia, que a palavra do Senhor nos relata que o samaritano, ele não se comunicava com os judeus,
Mas, irmãos, aleluia, nós entendemos pelo lado espiritual, não é pelo lado teológico, porque a própria palavra nos fala que a sabedoria, a ciência é loucura para os homens, mas se você entrar para dentro do próprio texto, você vai entender que Jesus, ele olhou para mim, olhou para você e disse assim: olha, hoje tem renúncia, hoje tem salvação para a tua alma, renuncia os seus pecados, porque eu estou aqui para saciar a sua sede, e não é uma sede qualquer, é a tua sede de espírito, porque ninguém pode te dar o que eu estou te oferecendo. Aleluia. E nós, irmãos, aleluia, entendemos, aleluia, que aquela mulher começou a palestrar com Jesus, e Jesus disse, aleluia, para aquela mulher: mas se tu me conheceste, em vez de, aleluia, eu te pedir água, você que, aleluia, em vez de eu te pedir água, você me pediria água, porque da água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Glória a Deus. É aí, irmãos, que nós vamos entrar para a parte espiritual. Você está entendendo o que a mensagem está te dizendo? Você está entendendo, irmãos, aleluia, que a palavra do Senhor, ela nos fala, aleluia, que quando nós, irmãos, aleluia, estamos dentro da nossa casa, muitos estão assim: eu estou na minha casa, eu não vou no culto hoje, mas o Senhor está comigo, o Senhor, ele está do meu lado. Irmãos, eu quero te dizer que se você não se posicionar, não estiver ligado com o Senhor, em obediência no que o Senhor está mandando você fazer, o Senhor, ele não está lá. Porque a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que o que é ligado nos céus é ligado na terra. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito, o Senhor está presente. Aleluia! Eu estou dentro da minha casa, do meu conforto, estou com a minha televisão ligada, estou orando ao Senhor. Estou não, irmão. Estou indo para o quarto, aleluia, dobrei o meu joelho, vem o esposo e bate na porta. Tá não, irmão. Fui para a cozinha, aleluia, estou lavando a minha louça, estou orando ao Senhor, o copo caiu no chão, a criança gritou. Você está falando com Deus? Tá não. Agora, se você começar a obedecer o que o Senhor está falando contigo, você vai entender: olha, hoje é o dia de eu ir para a casa do Senhor. Hoje é o dia de eu fazer com que o pavio fumega. Hoje é o dia, aleluia, de eu prestar a minha reverência. Hoje é o dia que eu vou sentar ali, vou prestar os meus ouvidos e vou ouvir o que a palavra do Senhor está me dizendo. Hoje eu vou sentar ali, vou prestar atenção no que o pastor, o que a pastora está ensinando, para que eu possa entender que eu tenho que me prostrar diante do Todo-Poderoso, porque Ele se apresentou para mim para saciar a minha sede. E foi isso que Jesus fez para aquela mulher. Aquela mulher foi até aquele poço para tirar, aleluia, água para beber. E Jesus se apresentou para ela. Jesus estava ali. Antes daquela mulher chegar até o poço, Jesus se apresentou a ela, sentou-se e esperou-se ela chegar mediante ao poço, colocar todas as suas dificuldades, para que verdadeiramente ela fosse reconhecer que ela não era nada. O que aquela mulher era? Era uma mulher cheia de problemas, era uma mulher, aleluia, que por todos eram rejeitada,
Era uma mulher que não achava graça nenhuma na sua vida. E a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, ela quer dizer para mim e para você. Nós, irmãos, aleluia, temos que entender que essa palavra, ela diz assim: olha, aquele que confessa o Senhor perante os homens, levanta a sua mão cansada e confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e anda na sã doutrina, nos ensinamentos que Jesus tem ensinado, você vai ter vida eterna. Mas nós estamos aprendendo, irmãos, aleluia, as facilidades que o mundo está ensinando. Estamos dizendo que estamos andando com Jesus e estamos cheios de carrapicho. Hoje eu não vou não, hoje eu não quero ir para o culto não. O culto hoje não. Hoje não tem presença, hoje não tem músico, hoje não tem levita. Não vou não. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que a palavra diz que não existe grau de pecado. E o que é pecado para nossas vidas? Pecado, irmãos, aleluia, é tudo aquilo que nós cometemos sem fé. Você tem fé que você veio hoje aqui, você vai receber do Senhor o melhor? Você tem fé, aleluia, que se você estiver com alguém enfermo dentro do seu lar, a palavra do Senhor nos diz o quê? Que a oração da fé, ela vale muito em seus efeitos. E a palavra do Senhor nos ensina que se eu tenho alguma dificuldade dentro do meu lar, eu vou até o Santo dos Santos, eu começo a palestrar com ele começa a ouvir que eu entrei para saciar a minha sede, e o Senhor envia um anjo lá e envia cura. É esse o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós estamos anunciando, porque Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele cura a enfermidade, Ele cura o câncer, Ele ressuscita os mortos, Ele fala com quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, Ele trata da maneira que Ele quer, porque é Ele que é o Deus. Aleluia. Aleluia. E nós, irmãos, aleluia, estamos querendo viver Deus. Estamos entrando no lugar de Deus. O irmão pecou, você vai para o inferno. O irmão fez algo de errado, você está, aleluia, desobedecendo, você está com problema, isso e aquilo. Não, irmãos. O que a palavra de Deus nos ensina? Que o nosso Senhor Jesus, Ele é amor. Ele trata, irmãos, aleluia. Ele traz, Ele limpa, Ele dá água para beber, Ele restaura, Ele mata a sede, Ele é amor, Ele ensina. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, aleluia, que todos, aleluia, que aceitam o Senhor Jesus e aqueles que não aceitaram a Jesus, aleluia, o nosso Deus não tem prazer em nenhuma alma que se perde. O nosso Deus, Ele quer que todos se salvem, mas Ele quer que você reconheça que Ele é o Todo-Poderoso. E o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? Momentos difíceis, sim. Momentos, irmãos, aleluia, onde nós estamos vendo igrejas, irmãos, aleluia, pregando o amor enquanto eu estou na sua face. Quando eu vir as coisas, você não presta, você não vale nada. Quando eu saio do portão, aquele culto não prestou para mim, porque aquela palavra não edificou a minha vida. O que eu quero te dizer, aleluia, é que você tem que olhar para Jesus Cristo. É Ele o Cordeiro de Deus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida nele. Aleluia! Ele não te prometeu nada nessa terra. Ele não te prometeu casa, não te prometeu carro, não te prometeu amigo, não te prometeu lealdade, não te prometeu nada disso. Jesus, Ele disse na sua palavra que aquele que renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia! Aquele que renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que nós aprendemos com isso?
ainda temos um tempo. Aquela mulher, irmãos, aleluia, ela estava ali e ela não acreditava que Jesus era profeta. Quantos de nós, irmãos, aleluia, já desprezamos profeta dentro da casa de Deus? Quantos irmãos, aleluia, eu digo porque eu vou em vários lugares, várias igrejas, visito, gosto de cooperar, gosto de falar do amor de Jesus. Quantos vasos do Senhor estão se levantando, estão dizendo para você: coloque a sua casa em ordem, porque o anjo do Senhor vai te visitar, e se você não colocar a sua casa em ordem, alguma coisa má pode acontecer lá, mas o anjo do Senhor vai te dar livramento. E ele sai dali dizendo: de nada, rapaz. Aquele profeta ali, ele sabia da minha vida, ele sabia a minha dificuldade. Mas o que é que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, aleluia? Que o Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós como o próprio Deus, aleluia, nos dizendo se é de Deus ou se não é. E se não é de Deus, o próprio Deus repreende. Aleluia! Porque, irmãos, aleluia, vou voltar para o texto, mas nós vemos, aleluia, que Jesus ia saindo da cidade dos Gadarenos. Havia um homem ali, possuído por vários demônios, aprisionado na corrente, nos grilhões, aleluia. E toda vez, toda noite, ele saía do sepulcro e ia, aleluia, à noitada para onde fosse, aleluia, espalhando demônio por onde ele passava. Mas quando Jesus ia se aproximando, o que aconteceu, irmãos? Aquele homem se manifestou e em alta voz ele clamou: o que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Por que tu vieste nos atormentar? E Jesus foi lá e expulsou aquele demônio e libertou aquele homem. Voltando para o nosso texto, o que eu quero te dizer? Que Jesus, ele conhece o poder de Deus que está sobre a sua vida. Ele conhece, irmãos, ele sabe a intimidade que você tem com o Senhor Jesus. E muitos estão dizendo assim: é obra do inimigo. Não é não, irmãos. É falta de vergonha, é falta de você se posicionar, é falta de você falar com o Senhor: Senhor, eu estou aqui para ser um instrumento seu. Fala comigo, Senhor. Fala comigo aonde eu estou errando, porque eu quero me posicionar diante da tua palavra. Mas aquela mulher não acreditou. Continuou aquela mulher questionando com o próprio Jesus, para a tristeza dela, né, irmãos? Todos nós que lemos o texto entendemos, irmãos, aleluia, que com Deus não se brinca. Entra pela casa do Senhor, pela porta do Senhor, bate a poeira dos seus pés, entra com reverência, santidade, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele revela aquilo que está oculto, para que nós entendamos que é o próprio Deus falando conosco. E aquela mulher, irmãos, aleluia, simplesmente continuou ali duvidando de quem é que estava falando com ela. Mas a palavra do Senhor vai nos dizendo, irmãos, aleluia, para nós ganharmos o tempo. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Pesado, né, irmãos? Muito pesado para nós. O que o Senhor quer te dizer nesta noite? Que nós, irmãos, aleluia, nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós, irmãos, aleluia, vivemos dificuldade do nosso dia a dia. O que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, aleluia? Que todos os nossos pecados são perdoados. Aleluia! Quando nós o confessamos de todo o nosso coração, reconhecemos, aleluia, que erramos
Pecamos e não voltamos a cometer. Mas não, irmãos, estão vivendo assim, ó. Pequei, volto a pecar de novo e vou lá e peço perdão. Pequei de novo, volto lá, peço perdão de novo e eu vou continuando assim, ó. Pecando, pedindo perdão, pecando. Irmãos, o Senhor, Ele não está perdoando nada. O seu nome simplesmente está sendo escrito ali, ó. As suas obras, o que você tem feito, como que você tem andado, como que você tem se dirigido à casa do Senhor. Toda hora você fala mal do irmão, me perdoa, irmão, e volta a pedir, aleluia, a criticar o irmão da mesma maneira. Quantas vezes você sai duvidando do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, e chega lá fora, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal de tudo, e chega dentro da sua casa e pede perdão ao Senhor. No próximo culto a mesma coisa. Irmãos, o que nós entendemos com isso? Que Jesus, irmãos, Ele é misericordioso. Ele perdoa sim os nossos pecados. Mas uma coisa eu quero que você entenda, que Jesus disse para aquela mulher. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dizes com verdade. Que tristeza para aquela mulher, né, irmão? Foi aí que aquela mulher reconheceu que ela estava diante do próprio Deus. Foi aí que ela reconheceu que o nosso Deus, Ele revela aquilo que está oculto, para que nós reconhecemos que nós temos que nos prostrar diante dEle, adorar a Ele em espírito e em verdade, pedir a Ele os dons celestiais, os dons do discernimento, o dom do batismo do Espírito Santo, o dom da cura, o dom da profecia, porque muitos estão perecendo dentro do nosso lar e nós não conhecemos, aleluia, o poder de Deus para salvar aquela vida. E aí, irmãos, aleluia, nós temos que entender que Jesus, aleluia, foi até aquela mulher, aleluia, e disse à mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu que Jesus revelou aquilo que estava oculto, que Jesus poderia falar muito mais ainda da vida daquela mulher. O que o Senhor, Ele quer nos dizer nessa noite, irmãos, aleluia? Que nós temos que cada dia, aleluia, entender que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas batalhas, Ele sabe, irmãos, a dificuldade que nós passamos dentro do nosso lar, muitas das vezes com o esposo, com o filho, com a esposa, mas o Senhor sabe o que você tem que fazer, é se prostrar diante dEle, aleluia, não se envergonhar do poder de Deus, aleluia, porque Ele pode, irmãos, aleluia, a qualquer momento mudar a nossa situação. Basta somente nós cremos, irmãos, aleluia, que o Senhor Jesus está dizendo para nós, aleluia, que no momento da nossa dificuldade, entra para dentro do seu quarto, dobre o seu joelho e fala com o Pai, que Ele vai esclarecer aquilo que você necessita. E o que nós estamos fazendo? Estamos vendo o contrário. Ah, diácono Marcos, olha, isso não deu certo, isso aqui foi aquilo. O Marcos não vai poder fazer nada por mim. Ele não pode me ajudar. Ah, mas a palavra do Senhor nos fala que nós temos que ter amigo, e amigo é mais chegado do que o irmão, aleluia. A palavra de Deus diz sim, irmãos, aleluia, que nós temos que fazer amigo, amigo verdadeiro. O nosso amigo é Jesus, aleluia. O nosso amigo é Jesus, irmãos. É Ele que conhece as suas necessidades, é Ele que sabe o que você precisa. E o que nós precisamos, irmãos, todos os dias? Saciar
a nossa sede de Deus. Todos os dias tenho oportunidade, vou para a casa de Deus. Todos os dias, irmãos, aleluia, eu preciso renovar as minhas forças diante do altar do Senhor. E nós vemos, irmãos, aleluia, que aquela mulher disse assim, a mulher disse, eis que sei que o Messias, que se chama o Cristo, veio, e quando ele vier e nos anunciar tudo, aleluia, anunciará tudo. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. O que o próprio Jesus disse para aquela mulher? Eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. O que nós, irmãos, aleluia, entendemos? Que aquela própria mulher reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e o próprio Jesus é que estava palestrando com ela. E aquela mulher, irmãos, aleluia, nos diz a palavra do Senhor, que ela começou a reconhecer Jesus. Todas as suas dificuldades, todas as suas vergonhas, todos os seus problemas, ela caiu em si, acreditando que o Todo-Poderoso poderia mudar a situação dela. E aquela mulher saiu dali, irmãos, anunciando o Evangelho de Jesus. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos? Crente dizendo que está com depressão, crente dizendo que está passando mal, crente, irmãos, aleluia, dizendo que não tem como vir para a casa do Senhor, porque está com dor de cabeça. O que eu quero te dizer, irmãos, aleluia, que o Senhor Jesus, Ele te conhece o seu coração, Ele sabe, irmãos, aleluia, a sua intenção, aleluia. A palavra do Senhor nos fala que o próprio Deus, Ele conhece o nosso coração, e a palavra do Senhor nos diz que Ele tem o poder de sondar até o profundo de nossas almas, aleluia. Ele tem, aleluia, o poder, aleluia, de curar as nossas enfermidades. Ele tem o poder, irmãos, aleluia, de sondar, aleluia, aquilo que nós pensamos. Aleluia! E o que nós entendemos, irmãos, com essa palavra? Que o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você: se esforça, não fica dentro da sua casa por qualquer coisa, saia da sua casa, vá para a casa do Senhor. Você escolheu aqui, é esse o ministério que você escolheu para você servir a Deus. O adore em espírito e em verdade. Aprenda aqui, não começa a aprender coisas lá fora, aleluia, comichão que está entrando no seu ouvido, te desviando do caminho, porque Jesus estava com aquela mulher e tinha um caminho trilhado. Aquela mulher foi até o poço e Jesus estava ali, oferecendo para ela o próprio Deus. E o que nós estamos vendo aí fora? Pessoas ensinando um outro evangelho que não seja esse aqui, ó. A palavra de salvação, a palavra de renúncia. Estão dando ouvido às coisas lá fora e esquecendo o que o Senhor tem ensinado ao santo dos santos, o anjo da igreja, para poder ensinar a igreja e caminhar. Aleluia, Deus. Estão ouvindo lá fora coisas que não vai te levar para o reino dos céus. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que ter os nossos ouvidos cingidos para ouvir a voz do Senhor. E lá fora estão te oferecendo, estão dizendo: vamos para cá porque aqui é melhor. Não é não, irmão. Fica onde você está, fica onde o Senhor te colocou. Mas uma coisa eu te digo: procura saciar a sua sede, procura se alimentar, beber da água da vida, procura buscar os dons espirituais, procura buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está voltando. Não tarda o Senhor vir buscar a sua igreja amada. E aquele, irmãos, aleluia, que passarem por despercebido, infelizmente vão ouvir do próprio Deus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço.
Triste será, irmãos, aleluia, para aquele que caminhou a sua vida inteira ouvindo do Senhor essa palavra, mas que nós, aleluia, possamos acreditar que nós estamos verdadeiramente saciando a nossa sede, estamos bem alimentados, porque a presença do Senhor está neste lugar, e quando o Senhor testifica a sua presença neste lugar, nada pode, aleluia, interferir que você receba a sua bênção e a sua vitória. Eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que hoje eu vou sair daqui com a minha vitória. Aleluia! Creio, irmãos, aleluia, que muitas coisas aconteceram, mas o que eu posso pensar? Para Deus nada é impossível. Eu tenho certeza que tudo está no controle do Senhor, e agindo Deus, quem impedirá? Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.